dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integra a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Gente, só para confirmar, o Ciro tá já lá no grupo, né? Então ele deve ter visto que a gente... Bom, ele sabe, né, que... Coloca o link lá no grupo. Alguém coloca aí? Alguém coloca aí? Eu coloco. Obrigado. Eu coloco. Parágrafo 1º revogado. Inciso 1 revogado. A linha A revogada. A linha B revogada. Inciso 2 revogado. Parágrafo 2 revogado. Esse é o assunto que eu comentei, que eu tive reunião segunda e tive reunião ontem, eu e o Romeu, que é então, esse daí é o do saneamento rural, né? Que falava do que não era serviço de saneamento. Então a gente agradece aí se tu puder dizer aí sobre aquele assunto, Matheus, porque eu li rapidamente e eu não entendi muito bem o que era. Se você puder explicar aí pra gente. A redação anterior desse artigo, ele falava daquela... Deixa eu até abrir aqui. Vamos abrir para a gente poder ver como que era a redação anterior. E ela é muito importante. Nossa, estou com muita tela aberta aqui no computador. Para eu conseguir abrir aqui, eu quero ver. Então, está com uns 20 telas abertas aqui ao mesmo tempo. E não, Romeu? Eu tô igual. Eu vou pegar porque a minha lei estadual não mexeu. Então, antes ele falava que tinha o mesmo previsão, né, do CAP, basicamente, só que tinha, excetuam o seu disposto no artigo, o serviço público de saneamento básico, cuja prestação o poder público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a determinado condomínio ou a localidade de pequeno porte, conforme inciso tal do artigo 3º, acho que era o 7º, dentre outras formas de prestação, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Essa linha B do inciso 1º, do parágrafo 1º, ela era a base do modelo pró-rural das centrais no Nordeste, na Bahia, aqui no nosso estado também, e a gente ficou um pouco sem chão. Aí a minha reunião segunda-feira com o Dr. Vladimir foi para conversar exatamente sobre isso, na opinião dele. Ele falou, Matheus, esse artigo ele foi, essa revogação ela é por engano, não tem discussão no PL sobre essa revogação em si da área rural, porque não é interesse de ninguém atender essas localidades como prestador de serviço, ou seja, o privado não tem interesse de pegar o contrato e se obrigar nas licitações a atender as pequenas localidades, e ele estava falando disso porque ele é contratado lá da fundação alemã, que faz um monitoramento independente da FUNASA, daquele plano de saneamento rural nacional. Inclusive, ele estava indo, ontem ele tinha no TCU a apresentação do relatório sobre isso. Pode me mandar um material amanhã disso. E ele falou, não tem outro jeito a não ser dessa forma que se organiza essas pequenas localidades, porque prevê que os prestadores vão atender não parece ser crível e não foi discutido. E aí ele até falou lá de uma sequência de emendas lá de projetos, e que essa revogação, ela, na opinião dele, teria sido por engano. O problema é que revogou. E aí não tem volta. Isso daqui não volta sem o novo PL, né? Ele até falou com a gente a respeito aqui, e a gente está avaliando friamente isso, de aproveitar o novo parágrafo 5º do 11, se eu não me engano, a gente vai chegar nele mais à frente, ou mais para frente, que fala de que nessas localidades, em áreas irregulares, aqueles núcleos urbanos, informais, a agência reguladora pode prever métodos descentralizados e alternativos com cobrança de tarifa e tal. Só que ele falou das leis estaduais. Falou, o caminho talvez seja você regular por lei estadual. A gente já tem lei estadual com a mesma redação antiga,
talvez a gente vai buscar uma lei estadual mais específica. É aquilo, até que se declare a lei estadual inconstitucional, você não está atuando na completa ilegalidade, né? Até que alguém questione a lei estadual, que ela não deveria valer, no nosso caso. Só que a gente está com esse problema, e parece que é um problemaço. O pessoal do nosso Rural está participando quase que diariamente de discussões com o pessoal do desse... A Deilde, eu acho que já recebeu ofício, né? Matheus, seu som diminuiu. Diminuiu? Ah, é porque... Calma aí. É porque tem alguém me ligando, eu estou no celular, aí na hora que liga, acontece isso. Voltou? Voltou. Voltou, mas o que você falou comigo? Oi. Oi, você falou comigo. Ah, tá. A Deise está falando de onde? Eu estou tentando lembrar. Mas a gente... E isso virou, de fato, um problema grande. Parece que todo mundo que trabalha com saneamento rural, aqui na empresa, a Márcia, que é uma engenheira que viveu a vida dela inteira trabalhando nisso, ela tem me mandado os eventos, assim, eles estão tendo também discussões online sobre isso, o impacto no saneamento rural. E a Deilde já tinha me falado que lá no Distrito Federal parece que já tem ofício pedindo para a CAESB atender as localidades rurais, por conta do novo marco. E aí está todo mundo, quem tem esse tipo de ajuste, esse tipo de trabalho social que era um trabalho social de suporte e assistência técnica, está com um problema agora. E também tem uma finalidade prática nisso, que é a seguinte, assim, é uma pressão muito grande, todo mundo deve passar por isso, dos municípios para atender para o rural. E se a gente chegar à conclusão que a gente não pode atender para o rural, é mais uma pressão ainda para que passe tudo para iniciativa privada ou coisa do tipo. Então a gente tem assim, também uma questão prática de que como a gente vai atender esses municípios, qual é a base que vai encaixar, já que foi revogada, a base legal que permitia atender, porque são pequenas localidades, mas que têm um eco muito grande de pressão para atendimento, coisas do tipo. Esses grupos estão discutindo, Beth, Júlio, Ana, Deilde, eles estão discutindo tentar mobilizar para apresentar um projeto de lei sobre saneamento rural, separado do projeto da lei de saneamento geral, por conta das especificidades. Nas conversas até falei que a FUNASA tem esse monitoramento lá do TCU, e parece que também a FUNASA tá meio perdida com isso, porque não sabe, simplesmente não sabe como seguir agora, se não pode ser com esses modelos. Tá num limbo. Eu não posso falar nada de aí, gente. No chat. Meu Deus. Aí, ó. Vocês estão calados ou eu não estou ouvindo? Tá todo mundo calado? Todo mundo assustado com a sua mensagem, Deilde. Todo mundo sem voz, então. Não, eu descobri que eu estava sem áudio, aí eu estava falando aqui sozinha. Tem mais alguma observação, Matheus, sobre isso? Por enquanto, não. Por enquanto, ainda não. E eles têm alguma previsão de dar andamento nesse novo PL? Que isso precisa ser urgente, né? Pois é. Pelo que eu tenho visto até agora, nada. Tem discutido, mas
Mas a impressão é de que vai surgir, especialmente por conta dessa questão desse trabalho lá da FUNASA, mas é tudo incerto, né? Porque isso, de fato, dificulta a nossa vida muito. Apesar de aparentemente ser um engano, pode não ser, porque a pressão em cima da gente, como o Romeu citou, nos municípios do interior, ela fica imensa. Ainda mais que a gente estava com... No nosso caso, por exemplo, a gente está com um edital praticamente, está com um edital pronto para lançar, que atenderia 225 comunidades no próximo ano, fazendo sistemas ou recuperando sistemas antigos para entregar para a autogestão. E assim, é muita gente, é muita área para que a gente começaria a fazer logo depois das eleições municipais e que talvez não vai poder fazer. Mas a gente vai encontrar uma saída. Via Estado. A gente vai tentar via Estado, né, meu? A gente vai dar um jeito. A gente está estudando, conversar com a desreguladora, como o Matheus colocou, o artigo 11b, parágrafo 4º, ele fala de uma possibilidade de o regulador estabelecer hipóteses de prestação para que o prestador utilize métodos alternativos e descentralizados para o serviço. Enfim, a gente vai chegar nesse artigo ainda, mas possibilidades de trabalhar com uma lei estadual, e no nosso caso já tem uma lei que permanece com a redação antiga, que foi revogada, e aí tem uma briga, talvez, né, de sobreposição aí da lei federal, da estadual, mas também trabalhando com 11b de talvez o ente regulador fazer uma resolução estabelecendo como uma forma alternativa de prestar o serviço nas localidades de pequeno porte, a gente seguir essa regra e poder legitimar a atuação nesses locais. Entendi. O 11b não fala da questão de contratos já firmados, não é esse? Ou ele fala já? Não lembro, né? Vamos chegar lá primeiro? Vamos, senão a gente... Vamos lá. Parágrafo 3º. Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. Sobre esse parágrafo, eu tenho uma questão que a gente estava discutindo até na semana passada num evento que teve aí online. Na minha percepção, à medida que a gente vai ter que adequar as metas para a universalização até 2033, não é isso? Lá na frente a gente vai ver isso. Isso, já é 2033. Água 30, esgoto 33. Na minha percepção, obviamente que esses contratos, ainda que estejam regulares, eles vão ter que ser revisados para adequar essas metas. Vocês concordam com isso? Isso, e até 2022. Até março de 22. Exatamente. Não é só para ajustar. É uma condição de regularidade, né, que a lei trouxe, que também assim, vai trazer uma condição posterior que vai ser imposta, mas, de fato, é uma questão a ser debatida. Né? E aí a minha questão nessa história eu sei que a gente tem a dilação desse prazo, se não tiver viabilidade até 2033, a gente tem a possibilidade de dilatar para 2040, não é isso? Eu esqueci a data exatamente, mas acho que é 2040. Também dá para concessões. Não era mais um pouco? Não era 2040, será? Não, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é 2040. Está lá na frente, mas o fato é que se a gente não tiver viabilidade econômica, tem que aumentar. Só que é o seguinte, e aí a minha pergunta para vocês. Em muitos casos, a viabilidade ela não se deu e a gente fez por subsídio cruzado. Como é que a gente vai resolver agora, já que não tem, em alguns casos, não tem viabilidade? Vocês já pensaram nisso? E tem a questão também de contratos vencidos. Não, os vencidos eu não estou nem entrando no mérito ainda. Eu estou dizendo assim, os contratos que estão regulares... Mas quando você faz a viabilidade, você faz o global. Aí esses vencidos vão sair do global. Porque você não vai poder mais contar com eles para a sua viabilidade. Você vai ter que fazer um novo estudo de viabilidade. Não, mas você não vai poder contar em nenhuma circunstância, a não ser que seja um... Aí, olha o problema. Você vai ter que fazer uma viabilidade até 2033. Se não der viabilidade, você estende até 2040. Mas você já vai diminuir também o seu universo de municípios. Então, provavelmente, você vai ter uma alteração tarifária aí. Na verdade, você vai ter que fazer uma revisão tarifária já
né, quando você tirar da base de ativos esses municípios em que, né, você não pode mais prestar o serviço. Em muitos locais também não tem essa base de ativos atualizada. Mas, gente, não é só a base de ativos. Também, eu não sei vocês aí, mas na maior parte dos casos mais complexos que eu conheço, a viabilidade às vezes se dá em um conjunto muito pequeno de municípios, e a operação se dá num conjunto muito grande. Então, assim, a viabilidade só se deu pelo subsídio cruzado, e em muitos casos não é caso em que a gente vai conseguir fazer isso por prestação regionalizada. É isso que eu estou pensando, um município isolado, que não tem viabilidade econômica, que teu contrato, ainda que esteja regular, você não vai conseguir encontrar essa viabilidade econômica porque ele é isolado e não tem uma condição de nenhuma dessas hipóteses aqui. Então, assim, na prática, os serviços, aspas, né, de interesse local, em que não tiver viabilidade, a gente, em tese, vai ter que devolver. E no caso, por exemplo, quando a gente tiver os contratos que não são compatíveis com prazos diferentes, como é que a gente vai? A gente não pode ajustar, não pode auditar? Como assim? Não entendi que prazo. Porque, por exemplo, eu tenho um contrato que vence daqui 15 anos, tem contrato que vence daqui 20 anos. Sim. Eu não vou poder ajustar eles, eu vou ter que trabalhar a viabilidade dentro do prazo individual de cada um. Então, exatamente isso que eu estou dizendo. Você só vai poder trabalhar a viabilidade conjunta, na minha percepção, dentro daquelas hipóteses, ou de bloco, ou de prestação regionalizada, né? Aquelas hipóteses que foram previstas. Se você não tiver a viabilidade dentro dessas hipóteses, você não pode trabalhar a viabilidade conjunta. E aí, assim, ok, se você pode trabalhar a viabilidade conjunta, tem a questão do prazo, você vai ter que, de alguma forma, sei lá, compatibilizar dentro daquele limite de prazo aquilo. Eu acho que poderia caber uma revisão de prazo do ponto de vista da universalização, mas apenas do ponto de vista da universalização. Eu acho que tem uma situação aqui muito mais complexa do que efetivamente porque é a questão não é só a questão da viabilidade da base de ativos. Ok, você tem uma base de ativos, tal, você vai trabalhar em cima dela, você vai diminuir essa base de ativos para restringir aquele contrato, até aí, ok. Isso vai impactar, na minha percepção, muito mais no ponto de vista de amortização do que efetivamente viabilidade, salvo o melhor juízo. Agora, do ponto de vista da viabilidade, ou seja, poder continuar prestando serviço naquele município, ou vai ter que ter subsídio direto do município, alguma subvenção, ou não tem como você continuar a prestar o serviço se você não encontrar uma fórmula para essa viabilidade. Mas aí, no caso, você teria que fazer uma viabilidade cruzada, você considerar ele integrante de uma região, né? E colocar toda uma região para poder dar essa viabilidade. Mas é isso que eu estou te dizendo, você só vai poder fazer isso no caso em que tiver uma região, porque quando não tiver, você não conseguir justificar a prestação regionalizada, porque agora a gente está numa situação diferente, é o que a gente estava discutindo ontem, Romeu, a gente ficou um bom tempo discutindo, porque agora a gente tem que ter, só não é limítrofe o bloco de referência, o resto, tudo tem que ser limítrofe. Então, assim, as situações estão mais reduzidas, né? A gente sabe. E aí, nesse caso, a gente vai ter várias unidades regionais, então vai, né? Porque, dependendo, eu acho que talvez a gente tenha que criar mais blocos de referência do que qualquer outra coisa. Eu não sei. Assim, na prática, eu não sei como isso vai se dar. Por isso até eu estou perguntando para vocês que vocês estão com o dia a dia aí e eu não estou. Mas, assim, na prática, eu tô vendo, eu tô achando que a gente vai ter mais blocos de referência do que efetivamente prestação regionalizada, porque senão a gente vai ficar sempre preso à questão de estar limítrofe, e isso nem sempre é uma questão válida. Uhum. Eu acho que vão ser pequenos bloquinhos, eu não sei. E quando a gente tiver, por exemplo, tem algumas situações que você tem, onde tiver contrato de programa, vamos ajustar de acordo com as características, lá com os critérios definidos, e agrupa um determinado bloco, né? Vamos dizer assim.
E os contratos de concessão, que ainda não viraram contrato de programa, esses perderam Mas esses já estão irregulares há muito tempo, eles já perderam já o prazo desde a lei anterior. Não, tudo bem, mas aí agora a gente já teria que partir para um processo de retomada, de entrega para o município? Na verdade, quem tem que partir é o município. Sim, pois é. Aí, se o veto não cair, que eu acredito que ele não vai cair, né? Se ele não cair mesmo, se mantiver o veto lá, como é que vai fazer? Já prepara para a entrega? A gente já comunica, já começa a preparar a empresa para indenização, se tiver ou se não tiver? Isso já era para ter sido feito, Ju. Assim, eu sei, mas de fato não aconteceu. Né? Não, eu sei, também sei disso, mas eu acho que é. Agora, sim, a empresa se prepara, mas eu ficaria quietinha no meu canto, porque o dever não é dela, é do município. Não, eu também acho que vai acontecer isso, a empresa vai ficar quietinha no canto dela, mas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista estratégico, organizacional, a gente vai ter que preparar para isso. Esses municípios que têm concessão que não viraram contrato de programa, a gente colocaria no bloco lá. Eles vão ficar num bloco específico lá. Os outros que estão bonitinho, arrumadinho. É muito rolo para pouco tempo para resolver, sinceramente. Não, assim, e ainda tem questão de pessoal. Não vamos nem entrar nesse mérito aqui, que se a gente vai começar, a Josiane vai abrir a Ilha do Mel lá para gente. Vamos lá. Não, eu falei, não, ó. Tem que ficar aberta, não fecha não, Josi, pelo amor de Deus. Já comecem a ver aí curso de artesanato, gente. Eu já falei que eu costuro. Beleza, ó. Né? Artigo Comprar umas 10A. miçangas. Com certeza. Artigo 10A. Os contratos relativos à prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão conter expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas licenciais previstas no artigo 23 da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 95, além das seguintes disposições. Aí aqui tem as metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados. O 2, possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outras, alienação e uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável. São as receitas alternativas que a gente vai ter que criar aí para poder... Será? Não sei. Alternativos, complementares ou acessórios. Ele fala possíveis fontes, né? Possíveis, Se não for possível, não tem. Né? Você tem que prever. Que, ou tem a possibilidade ou não tem, né? Eu acho que isso aplica mais a resíduos sólidos, né? Talvez. Acho que essa questão do uso de efluente sanitário pode ser uma realidade no futuro próximo. Assim, água de... mas o custo água de reuso, gente, ainda. Água de reuso tem uma demanda muito grande. A gente está aqui no Espírito Santo, pressão do PPPISA para tratar sobre esse assunto, água de reuso, então é um assunto bem relevante. Dependendo do volume de água, inclusive, para atender uma grande indústria, pode ser muito rentável. Né? A Saneago mesmo tem um projeto, né? Ele está só em concepção ainda, mas ele tem tem um projeto de produção de água de reuso, 2.000 litros por segundo, é um volume considerável. Daria para um grande potencial. Então, assim, a gente ainda nem deu continuidade no projeto, primeiro que não tem essa demanda propriamente dita, e também não tem regulamentação. Você investir também um volume alto, né, de recursos que você veio a Vamos lá. Mas bacana. 3. Metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato. E 4. Repartição de custos entre as partes, incluindo os referentes ao caso fortuito, força maior, fato do príncipe e a lei econômica extraordinária.
Parágrafo 1º. Os contratos que envolvem a prestação de serviços públicos de saneamento básico poderão prever mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes do contrato ou a ele relacionadas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei 9.307, 23 de setembro de 96. Parágrafo 2º. As benditas outorgas, né? As outorgas de recursos hídricos altamente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas da operação a ser concedida, permitidas a continuidade da prestação de serviço público de produção de água pela empresa detentora da outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora de distribuição de água para o usuário final, com objeto de compra e venda de água. Isso aí é para contemplar tudo que já existe, né, e o que virá nesse processo de privatização. Artigo 10b. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada por recursos próprios ou por contratação de dívida com vistas a viabilizar a universalização dos serviços da área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do parágrafo 2º do artigo 11b desta lei. Deixa eu só mudar aqui. 9. Parágrafo único. A metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada será regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 dias. Eu fiquei muito na dúvida aqui se eles estão falando do Poder Executivo estadual, do municipal ou da União. Vocês tiveram essa dúvida? Eu tive essa dúvida, mas eu interpretei como sendo da União. Como a lei... Por conta da ANA, né? Por conta da ANA e por conta da lei ser federal. Porque como que ela vai atribuir uma responsabilidade ao Poder Executivo estadual? Aí eu interpretei como sendo federal. Hoje a gente fez uma reunião em que alguém comentou que na Câmara de Regulação, se eu não me engano, ou em uma das câmaras da ESB, eles estão discutindo esse ponto de ser regulamentação, né, federal, estadual, e que já tem estados pensando em regulamentar de uma vez para jogar a lenha na fogueira. Assim, acho que ele falando de regulação, acho a Bahia já está preparando o decreto, parece. Pois é, mas eu acho pode até jogar lenha na fogueira mesmo, mas eu não vejo, eu pela interpretação, teoria geral do direito, né, eu vejo que seria uma lei federal, porque se fosse estadual, a lei federal teria que expor que ela está trazendo uma obrigação para o executivo estadual. Porque ela não fala... Tem todo sentido isso que você está dizendo. Se a gente não tivesse nessa lei outras obrigações que estão sendo imputadas e que, em tese, não poderiam, já que ultrapassam o limite de diretrizes. Eu acho que você está corretíssima nisso que você está dizendo. A questão é que eu acho que aqui nessa lei existem outras questões que claramente não são matérias de diretrizes gerais, que estão atribuindo responsabilidade aos estados e municípios. Como, por exemplo, definir como que tem que ser o modelo. Na minha percepção... Aí eu completo o teu pensamento, né? Trazendo assim, como você falou, né? A teoria é bonita, mas na prática que a lei ela impõe outras coisas. E na prática ela impõe outras coisas, e eu volto para a questão da titularidade ontem. Como que a União também vai estabelecer um decreto nesse sentido, se ela não é nem titular do serviço? Pois é. Mas é isso que eu estou te dizendo. Assim, para alguma dúvida em alguns momentos, se o que de fato eles estavam pensando quando escreveram isso, porque eles não
não sabem o que de fato é responsabilidade deles ou o que é responsabilidade do outro, né? Eles se miscuem o tempo todo nas atribuições, nas competências do Estado e do município, mas enfim... assim, eu botei uma interrogação para ver o que vocês estavam achando, mas pelo visto, realmente todo mundo pensa que pode... Eu acho que é federal, mas como eu falei, né? Por exemplo, a Bahia e o Matheus falou que vão colocar fogo no... Né, eu acho que pode pôr, mas no final acho que volta para a União. Com certeza, do ponto de vista da hermenêutica, né, constitucional, o que você está falando faz todo sentido. Mas... Até porque não faz sentido nenhum você, assim, o próprio objeto, pode questionar ou não, o objetivo da lei é o quê? Uniformizar a regulação, uniformizar procedimentos para fim de ter um ambiente regulatório mais seguro. Aí, para pensar que um município, porque falaram também de município pode fazer um decreto desse, o executivo municipal, falando o que é viabilidade, aí, na verdade, você perde todo... Na verdade, o que eles estão dizendo, anunciando, na verdade, é que esse decreto regulamentando a lei vai sair nesse prazo, né? Então, de fato... Diz que está pronto, né? Ah, é? Tem gente que diz que está pronto, que as consultas são só para forma. É só para... Deve já tá pronto antes da lei. Eu também estou sabendo disso. Mas só que um dos problemas que eu vejo também aqui é o seguinte, ele fala de os contratos em vigor, né, estão condicionados, né, aditivos, tal, estão condicionados à comprovação da capacidade. Então, quando você fala os contratos em vigor, uma coisa é você estabelecer uma regra para as próximas licitações, você tem que seguir. Outra coisa é você pegar e falar, o contrato em vigor, como é que se dará essa comprovação no meio do processo, se essa comprovação ela vai ser... Pois é isso mesmo, Romeu. E aí foi isso que eu terminei antecipando naquele dia, só que a gente estava longe. Eu até mandei por escrito, porque há entendimentos também, na segunda, como eu disse, conversando com o Vladimir, o entendimento dele, e certamente a gente também pode tentar fazer um entendimento desse, por conta da parte final do artigo, que quer ver? Ele fala lá deixa eu achar ele aqui de volta. Calma aí, a lei tá muito grande. Na parte final, ele fala nos termos do parágrafo 2º do artigo 11b. Sim. Correto? Aí, assim, o parágrafo 2º do artigo 11b é só para contrato licitado. Não é para contrato de programa. E aí, cai nesse problema de redação da lei, né? O artigo tem nos termos do parágrafo 2º do artigo 11b. O 11b fala em contrato licitado. Dizem as boas e as más línguas que no tempo do Fernando Henrique nada disso acontecia, que o povo sabia escrever e ler. Olha, eu vou te falar. Diz que essa lei é inconstitucional por ferir o 13, né? Que o português é a língua oficial do Brasil. Adorei. Josi, manda a passagem da ilha, manda a localização da Ilha do Mel. Vou mandar, né? Vocês estão vendo que tá cada vez pior. Eu tenho que anotar para depois eu falar isso de vez. Eu preciso falar isso de novo hoje. Vamos lá. Artigo 11. Eu vou entrar na tua live amanhã, Juliana, só para poder falar isso. Matheus, o Matheus não sabe. Ontem a gente estava falando da lei que é a Ilha do Mel. Não sei se quando você veio para cá você ouviu falar, mas é uma ilha que é um monte de gente bicho grilo, assim, o pessoal vai para lá, acho que não tem nem internet, tipo, é uma coisa bem natureba. E eu falei, vamos para lá viver de artesanato, né? Vamos todo mundo ficar lá zen, né? Porque essa lei não está dando certo. Então, por isso que a gente está falando da Ilha do Mel aqui. Vamos lá. Bom, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. 1. A existência de plano de saneamento básico. 2. A existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação de serviço nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico. 3.
A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. 4. A realização de prévia de audiência de consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 5. A existência de metas... Só uma observação nesse 4. Vocês lembram que houve uma época em que o povo estava dizendo que a gente tinha que fazer consulta pública só porque aqui entendiam que essa minuta do contrato podia ser o contrato de programa? Vocês lembram disso? Dessa discussão? Mas no decreto tem contrato de programa. Não, sim, mas antes de aprovar o decreto, que levou um tempo, vocês lembram essa discussão? Eu lembro. 5. A existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico. Parágrafo 1º. Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Parágrafo 2º. Nos casos de serviços prestados mediante contrato de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 3, ou seja, as normas de regulação, do caput deste artigo deverão prever a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e áreas a ser atendidas. A inclusão no contrato das metas progressivas e graduais de expansão de serviços, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços acessados e com o respectivo plano de saneamento básico. 3. As prioridades de ação compatíveis com as metas estabelecidas. 4. As condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços em regime de eficiência, incluindo a linha A, o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas. B, a sistemática de reajuste e revisões de taxas e tarifas. A política de subsídios. 5. Mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. 6. As hipóteses de intervenção e de retomada do serviço. Parágrafo 3º. Os contratos não cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou acesso de informações sobre serviços contratados. Parágrafo 4º. Na prestação regionalizada, o disposto no inciso 1 a 4 do caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá ser referido ao conjunto de municípios por ela abrangidos. Vocês lembram que o 1 a 4 estão falando exatamente do que as normas têm que prever, e aí você pode fazer essas normas para tudo isso, mas a viabilidade continua lá em cima, né? Ou não? Não. No 4 tem as condições de viabilidade econômica da prestação, não, tá ok. Não pensamento alto aqui colocado. Parágrafo 5º. Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos do contrato em execução pelo prestador de serviço que estiver descumprindo das metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço. Isso daí vai dar problema. É inconstitucional, como várias coisas, né? Mas isso daí o governo propagandeou que era quem não cumprir lá em 2033 as metas, isso na nota que saiu da Casa Civil, tem isso no dia que apresentou os vetos, só que não é isso que está na lei. Na lei fala que não pode. Mas isso aí vai dar problema. Vai dar muito problema. Faltou um pedaço de prestação de serviço público de saneamento básico, mas enfim. 11A. Vamos lá. Na hipótese de começou o nosso problema, né? De verdade. Na hipótese de prestação de serviço de saneamento básico por meio de contrato, o prestador de serviço poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-privada, nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e desde que haja previsão contratual ou alteração expressa do titular do serviço, subdelegar o objeto contratado, observar para a referida subdelegação o limite de 25% do valor contratado. Parágrafo 1º. A subdelegação fica condicionada à comprovação técnica por parte do prestador de serviço do benefício
em termos de eficiência e qualidade dos serviços de saneamento básico. Os contratos de subdelegação disporão sobre os limites da subrogação de direitos e obrigações do prestador de serviços pelo subdelegatário e observarão, no que couber, o disposto no parágrafo 2º do artigo 11 desta lei, bem como serão precedidos de procedimento licitatório. A gente tem algum robozinho falando aqui no telefone, alguém está ouvindo? Ou sou só eu? Estou ouvindo também. Tá. Só que eu tô com o áudio fechado aqui, mas eu escuto. Tem um barulho. Eu acho que todo mundo que não estiver falando, desligar, né? Só ligar na hora que for falar, porque está muito ruim. Aqui A DE está com contato com o pessoal de fora e está mantendo informações. São os ETs. Segundo, né? Os contratos de subdelegação disporão sobre os limites da subrogação de direitos e obrigações do prestador de serviços pelo Não. Não, isso. Pelo subdelegatário e observarão, no que couber, o disposto no parágrafo 2º do artigo 11 desta lei, bem como serão procedidos de procedimento licitatório. Gente, só um pouquinho. Claro. Voltando aqui, que tem a da 25%, né? Da subdelegação. Agora, o que é 25% do valor do contrato? Eu acho que esse 25% pode gerar interpretações diversas. Porque o que poderia... Assim, 25% do valor do contrato, mas fisicamente... Como que você vai definir 25% a relação do valor com relação física? Tem duas avaliações, né? Nós temos, nos processos de crise de concessão, a Corsã sempre fazia avaliação patrimonial e avaliação do negócio em si, né? O quanto ela geraria até o final do contrato, né? Então, a pergunta da Josiane é muito relevante, porque é só patrimonial ou é outro tipo de avaliação, a avaliação do conjunto dos bens e direitos que a concessão te propicia, né? Avaliação, que é chamada de avaliação econômica, né? Eu fiquei muito na dúvida aqui, sobre o que seria, né, o valor do contrato, os 25%. Eu acho que pode gerar... Eu também pensei nisso que vocês estão falando, e aí, como eu fiquei pensando que isso é só para as situações novas, né, novas de licitação, imaginando que seja só para as situações novas de licitação, me passou pela cabeça que talvez fosse o valor de possível outorga, mas... O parágrafo 6º e o 7º, eu acho que eles falam um pouquinho sobre esse valor, né? Mas houve vetos aí também, né? Foi remetido para concessão, né? Para lei de concessões. O que eu acho que vai ser é aquele normal, né? Você investiu no município, até o fim da concessão você iria auferir o investimento realizado, porque todo investimento retorna para o poder concedente, é óbvio. Então, essa diferença vai ser a indenização devida, só pode ser isso. Como o Romeu falou, ele fala aqui, no parágrafo 7º. Mas mesmo no parágrafo 7º, que ele fala ali... Desculpa, Juliana, pode falar, depois eu falo. Não, mas é isso mesmo. O contratado do prestador de serviço não... O serviço não tem o valor de contrato, faturamento anual projetado não poderá ultrapassar 25% do faturamento anual projetado para o prestador de serviço. E o parágrafo 6º... Vai ter aditamento toda vez? Mas o parágrafo 6º também, para fins de aferição do limite previsto no caput desse artigo, o critério para a definição do valor do contrato do subdelegatário deverá ser o mesmo utilizado para a definição do valor do contrato do prestador de serviço. Mas mesmo mesmo assim eu continuo na dúvida, porque por mais que você defina ali a aferição do limite, continua o valor do contrato, e eu não consigo compatibilizar, porque o valor do contrato
ele tem várias acepções, e tem essa questão física, e o físico não acompanha o econômico. Eu concordo com você. E aí, esse parágrafo aqui, eu acho que ele confunde mais ainda, porque quando ele coloca aqui questão do faturamento anual, esse faturamento, ele é projetado, ele é um estimado. Ele só vai acontecer, de fato, naquele período. Pode ter várias incorrências. Aí, assim, vai estar todo ano esse contrato? Para chegar nos 25%? Não, o que diz vai é que ter- não pode ultrapassar, na verdade, né? O limite de 25%. Eu não acho. Vai reduzir ou vai ajudar ele? Não, eu acho que isso vai ser estimado na origem. Tipo, você vai subdelegar Gente, e eu você vai acho- fazer esse cálculo aí que o Romeu está dizendo do artigo 7º. Eu tinha até esquecido dessa parte, caso não tenha o valor, né? Um valor contratual definido. E aí, assim, o que você não pode é ultrapassar esse valor. Se ultrapassar, aí sim, com certeza eu acho que tem que revisar. Mas Eu estou achando que aqui vai sair subcontratação de várias coisas e vão justificar os 25 para tudo. Eu também Vai ser acho. assim, a gosto eu do tô achando cliente. isso. Ficar desse jeito, Como assim? Não entendi. Eu tenho uma... vamos somar Elizabeth. terceirização com tudo, né? Vai Ou a Ju, caber aqui, vamos ajustar os 25 para o que quiserem. Vai ser físico, não vai ser... eu tenho uma dúvida nessa questão dos 25, quando você atrela faturamento e atrela valor do contrato, como é que fica o serviço mesmo? Você vai fragmentar um serviço para dar esse percentual de 25? Eu não entendi o que significa isso, porque quando você atrela subdelegação a valor do contrato, como é que é o serviço em si que vai ser prestado? Eu não entendi o que é. não, na verdade, o que eu estou entendendo é o seguinte, que você vai poder subdelegar uma parte da tua prestação, mas no limite de 25% daquilo que você tem pactuado. Então, por exemplo, se você presta serviço num município, mas, sei lá, tem uma área que você não quer atender porque outra empresa está mais próxima, digamos assim, você pode subdelegar para aquela empresa, mas você não pode ultrapassar esse valor de 25%. É isso que eu estou entendendo. Então, não vai ter fragmentação no serviço. É um todo que equivale a, no máximo, 25%. Seria isso. Igual você está falando, uma área... A fragmentação pode acontecer. Eu acho que não. Aqui, eu vou incluir mais uma coisa até, que isso daqui até foi um objeto de uma pergunta para mim numa live, e eu falei a minha interpretação. Mas é bem isso que a Beth falou. Que poderia, por exemplo, em uma região, você subcontratar, delegar aquele pedaço ali, você não quer prestar. Mas, e poderia, por exemplo, você tem lá o município X, dentro do município X, eu quero terceirizar a parte de esgoto só, uma parte da prestação do serviço, porque aqui ele fala objeto contratado, mas ele não fala total, parcial, ele fala objeto. Não, eu acho que pode, eu acho que pode. São situações reais que em alguns casos já acontece, né? Acho que pode, né? Também foi a minha resposta que poderia, mas eu acho que também dá uma interpretação aqui, você subdelega uma região, ou o objeto de uma região específica, ou em partes daquela região. Né? Por exemplo, a questão, me parece que há uma mistura, eu estou bem perdida nesse, há uma mistura, porque tem a terceirização e a subdelegação, que do ponto de vista de gestão e concretamente são coisas diferentes, não é? Aqui fala da a transferência mesmo do serviço, que a gente tem um modelo aqui, né, Ju, tão atípico, o nosso é tão atípico. Que a palavra subdelegar, no sentido lato, pode ser entendida como uma terceirização.
Sim, é isso que eu quero ter certeza desse termo, né? Por isso Porque, que daí assim, eu entendo que pode ser partes. Uhum. o nosso entendimento também é esse, de que a subdelegação seria uma terceirização. Só que do entendimento de muitos não é. Entendeu? Eles entendem como se fosse uma subconcessão. E aí vira uma salada de bico. Inclusive a própria subdelegatária, que acha que pode conversar direto. Gente, esse artigo vai dar confusão, porque além dos 25 tem essa questão aqui também, né? Não, e tem, por exemplo, se você tem questão do investimento, né? Você pode ser 25% do contrato, pode envolver investimento, que pode aumentar, pode diminuir, pode ser faturamento, e a gente sempre trabalha com valores estimados. Isso é só para estimativa para você fazer um estudo preliminar do contrato, ele só vai consolidando anualmente. Complicado. Se eu, por exemplo, quisesse delegar minha área comercial, eu posso, aí não seria... E aí também os 25% que eu ficaria na dúvida, né? Você passa todo, por exemplo, o sistema de esgoto por uma terceirizada. Aí você fala assim, mas você ficou só com a água? Não, é que o esgoto para mim, ou ao contrário, vamos fazer ao contrário que é mais fácil o exemplo. Toda a questão da água eu terceirizei, fiquei só com o esgoto. Mas não era só 25%? Não, mas para mim, no meu cálculo, 25% da água. Aí, olha aí que interessante. Qual que é a meta de universalização? Não é 90% de esgoto e 99% de água? Uhum. Eu não posso delegar, então, o meu serviço de esgoto. Teoricamente, é 50%, quase 50% do meu contrato. Mas aí você, assim, dá para eventualmente justificar, porque como a água é mais barata, o esgoto é mais difícil, mas a água mais barata você conseguiria terceirizar a água, né? Dependendo da região que você está, da terceirização, da quantidade de esgoto que você precisa inserir na região, a água conseguiria. O esgoto é mais difícil, mas a água conseguiria. Piorou, né? Que a água está praticamente universalizada para quem eu vou subdelegar. Eu estou precisando fazer investimento em esgoto. O artigo ele faz uma confusão muito grande de institutos, né? Porque ele fala de realizar licitação, fala de contratar PPP, subdelegar, e aí quando você vai juntar isso tudo, eu fico meio perdido, né? A verdade é essa. Me parece que a PPP está fora aí, né, pessoal? A PPP eu posso, no exemplo da Josiane, chegar aí e trocar. Olha, vou universalizar a água e a universalização do esgoto, eu tenho essa PPP aqui e que vai fazer isso. E aí tudo bem, né? Mas apesar da gente, a princípio, parece ser muito adequado mesmo, exatamente esse raciocínio, Ciro. O problema é que quando o artigo vem ali na frente, a gente está no CAPT ainda, né? Okay. Tem um dos parágrafos dele fala que os projetos de PPP em andamento, pertencentes lá na região metropolitana, eles não... os municípios, parágrafo 4, os municípios com estudo de concessões ou PPP em curso, pertencentes a uma região metropolitana, podem dar seguimento ao processo e efetivar a contratação, mesmo se ultrapassado o limite previsto desse artigo. Ou seja, desde que o contrato seja assinado em um ano. Aí no parágrafo, apesar lá em cima ele excetuar a PPP, no parágrafo 4º ele vincula a PPP. Ele fala que a PPP que for celebrada em até um ano não entra nesse limite, ou seja, depois de um ano entraria. Que ótimo. É verdade. Ó, Matheus, por isso que a gente está falando da Ilha do Mel, tá? Esse é o... Lá em cima ele fala, ó, excetuado, né? O prestador poderia, além da PPP, né, fazer tal limitada a 25. E no parágrafo 4 ele fala que PPP vai contar no limite. Mas ele efetua só em relação ao prazo, né? Isso, desde que tenha um contrato assinado um ano, ou seja, as licitações estão em andamento. A lá de Porto Alegre, a nossa aqui de Cariacica, está em andamento, pode. Novas não pode, que aí impacta nos novos projetos. Né? Porque ele acaba mesmo ultrapassando o limite previsto de prazo, no caso, né? E também dos 25%. E se passar um ano e um dia para assinar o contrato, o que vai fazer? E passar o limite, né? É difícil. Nós vamos para a
muito de PPP também, né, pessoal? Tem muitos autores que dizem que a PPP não é uma subdelegação, é uma concessão, né? É uma concessão de serviço público que se transmuta em dois tipos, né? Realmente, mas eu acho que tu tem razão, o caput nos traz uma insegurança jurídica tremenda, né? Esse caput não ajuda, porque ele dá muita interpretação. Resta Vamos saber agora como que vão interpretar. Vamos. Parágrafo 3º, né? Para a observância do princípio da modicidade tarifária aos usuários e aos consumidores na forma da lei número 8987, de 13 de fevereiro de 95, ficam vedadas subconcessões ou subdelegações que impliquem sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário. Isso eu acho que um pouco te responde, Leda, porque à medida que você não puder ter nenhum tipo de sobreposição, ainda que seja na gestão da coisa, significa dizer que você vai ter que realmente fracionar integralmente uma parte dessa subdelegação. Sim. Parágrafo 4º. Os municípios com estudos para concessões ou parcerias públicas-privadas em curso, pertencentes a uma região metropolitana, podem dar seguimento ao processo e efetivar a contratação respectiva, mesmo se ultrapassado o limite previsto no caput deste artigo, desde que tenham um contrato assinado em até 1 ano. 13h30 tem aula, né? Onde é que tu tá, Tito? Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. Para fins de aferição do limite previsto no caput deste artigo, o critério para definição do valor do contrato do subdelegatário deverá ser o mesmo utilizado para a definição do valor do contrato do prestador de serviço. Parágrafo 7º. Caso o contrato do prestador de serviço não tenha valor de contrato, o faturamento anual projetado para o subdelegatário não poderá ultrapassar 25% do faturamento anual projetado para o prestador de serviço. Vamos a 11b. Os contratos de prestação de serviço público de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Os contratos em vigor, parágrafo 1º, os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Parágrafo 2º. Os contratos firmados por meio de... Gente, o que eu estou ouvindo é minha própria voz. Alguém... Eu acho que é você, Ciro, que tu tá sem fone, né? Eu tô com fone. De ouvido? Tô. Quem que tá sem fone de ouvido? Quem que tá sem fone de ouvido? Porque aí, quando tá com o áudio ligado, aí acaba... Eu vou ter que pedir licença aqui, porque eu vou ter que entrar em outra reunião. Não, tranquilo. E aí eu vou ter que pedir licença para levar o Romeu também, que ele está na reunião comigo, na outra. Poxa vida. A gente vai terminar esse comigo ou a gente vai seguir? Porque agora que eu olhei, já são 3 horas e 7 minutos. Tá na hora da gente encerrar também. Então vamos encerrar, que aí amanhã vocês estarão presentes, meninos? Olha o elogio, hein, meninos? Eu vou tentar, sim, mas eu acho que eu vou chegar um pouco atrasado. Eu vou tentar. Tá, não, tranquilo. Então a gente retoma amanhã do parágrafo 1º, certo? Eu também vou ter que sair, gente. Então tá jóia.
Combinado, Beleza. gente. Gente, Até amanhã, abraço. então, Até gente. amanhã. Amanhã, abração. Beijo. Até Tchau. amanhã, Luciano. pessoal. Obrigada. Tá, gente? Foi bem legal o Canvas de vocês, hein? Achei sensacional. Parabéns. Ah, Ciro, obrigada. Juliana é É artista. Eu estou tentando, né, me atualizar ao mercado de trabalho, já que o negócio está ficando complicado, e a localização dessa Ilha do Mel, então tá difícil. Sabe que eu estou consumindo bastante conteúdo de marketing digital, estou achando interessantíssimo. Então, vamos produzir para o mundo também, que é uma escola. Tem um cara que eu estou seguindo, que o nome é Érico Rocha, não sei se vocês conhecem. Ele tem um podcast, vale a pena dar uma escutada nesse cara. Gente. A minha filha é publicitária, especialista em marketing, ela também tem um Instagram, o Marcas que Vendem. Dê uma olhada lá, ensina como já tá Só manda o nome no grupo, porque eu não entendi o que você falou. Eu entendi que a tua filha é publicitária, até porque eu já sei, mas o resto foi. A Deise me passou o Instagram dela, eu tô seguindo, ela faz copy, muito bacana. Tô pegando outra lá, legal. Legal. Mas né, Ciro, vamos trabalhando, vamos. Eu sou curiosa. Legal. Tem que, não adianta ficar lendo conteúdo, tem que aprender a nadar e se atirar na piscina, como esses caras falam lá. Aí tu aprende a nadar, é o jeito. É verdade. É isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Gente, toda vez que eu tô na reunião, Ju, toda vez que eu tô na reunião, aparece alguma coisa aqui no meu computador que fica no meio da tela, me pedindo assim, não sei o que, não está respondendo. Agora foi outro que não está respondendo. Aí vem o botão para encerrar.